A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno. É sempre uma honra e um prazer ter você aqui conosco. Já deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal. Estamos iniciando mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical da nossa CPAD. A lição de adultos, primeiro trimestre de 2022. Seja muito bem-vindo a 2022, a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. O comentarista desse trimestre é o pastor Douglas Batista. Ele é pastor e faz parte do conselho, ele é o presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB e ele é o pastor, líder da Assembleia de Deus Missão, né? E vai comentar esse trimestre que é composta aí, a primeira lição, a autoridade da Bíblia, a segunda, a inspiração divina da Bíblia, a inerrância da Bíblia, a estrutura da Bíblia, como ler as Escrituras, a Bíblia como um guia para a vida, a Bíblia transforma as pessoas, a lei e os evangelhos revelam Jesus, as histórias e as poesias falam ao coração. A lição número 10, as profecias despertam e trazem esperança. Lucas, Atos, o modelo pentecostal para hoje. As epístolas instruem e formam os cristãos. E a lição número 13, a leitura da Bíblia e a educação cristã. A lição número 1, de 2 de janeiro de 2022, a autoridade da Bíblia. Eu vou colocar o meu óculos para a gente poder dar início aqui. O texto áureo: bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Salmo 119, verso 1. Verdade prática: a Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. Então, a autoridade da Bíblia, a palavra autoridade é a palavra-chave dessa lição. Leitura bíblica em classe, Salmos 119, do verso 1 ao 8. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente, diz a palavra do Senhor. Os objetivos dessa lição, nós temos aí, primeiro, relacionar a origem da Bíblia com a revelação divina. Segundo objetivo, pontuar as evidências da autenticidade da Bíblia. E terceiro, apresentar a mensagem da Bíblia. A nossa motivação por exemplo, por que o nosso casamento, a nossa família, a nossa profissão e suas demandas éticas devem estar de acordo com a Bíblia? Por quê? E por que a Bíblia é autoridade final para nós, os cristãos?
Então, a lição ela vai buscar responder essas duas perguntas dentro desses três tópicos, dentro desses três objetivos. E eu espero que você fique comigo até o final para você entender toda a sequência desse estudo. Na introdução, nós temos assim: a autoridade da Bíblia fundamenta-se em seu autor, fundamenta-se em Deus. Portanto, a Bíblia é a palavra de Deus escrita. A Bíblia é a palavra de Deus escrita. Assim sendo, a autoridade dela, da Bíblia, depende total e exclusivamente do Altíssimo, de Deus, e não dos homens. Desse modo, além da Bíblia, a igreja não possui outra fonte infalível de autoridade. Todas as demais autoridades, elas são falíveis. A Bíblia não. Então, nessa lição, nós veremos a origem da Bíblia, veremos sua autenticidade e mensagem revelada na palavra de Deus. Repetindo, a palavra-chave dessa lição é autoridade. Autoridade da Bíblia. Vamos ver a origem da Bíblia, no primeiro subtópico aí. Pedro enfatiza que os escritos sagrados não têm sua origem nos homens, mas no próprio Deus. Vamos ver 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, versículo 21. Eu vou ler na melhor Bíblia de estudo do Brasil, que é a Bíblia de estudo pentecostal da nossa CPAD. 2 Pedro 1, 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então nós já temos aí que os escritos sagrados são originários em Deus. Vamos adiante. Paulo corrobora ou confirma ou autentica que a mensagem bíblica veio do alto. Vejamos 2 Timóteo 3:16. É muito importante que nós leiamos as referências para termos a base do nosso estudo confirmado na palavra. 2 Timóteo 3:16 diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E também os apóstolos ensinam que a Bíblia foi escrita por homens, porém, isso é muito importante, sob a inspiração e supervisão divina. Inspiração e supervisão divina. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 13 e 14. Primeira aos Coríntios 2, 13 e 14, que diz assim: as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem
espiritualmente. Elas se discernem espiritualmente. Então, nós temos aqui a inspiração e a supervisão de Deus. Apocalipse capítulo 1 e o versículo 1, Apocalipse capítulo 1, versículo 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então veja, inspiração e supervisão divina de Deus, o Espírito Santo. Portanto, as Escrituras são a revelação que Deus fez de si mesmo. Deus é que se revelou. Tá? Dessa maneira, por ter a sua origem em Deus, a Bíblia é portadora de autoridade, porque ela não foi forjada pelos homens, mas ela foi revelada pelo próprio Deus. Então a Bíblia é portadora de autoridade, e por isso constitui-se em única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter do cristão. Então ela tem, a sua autoridade, ela é infalível, é a única regra infalível de fé e prática. Então, nossa declaração de fé, a declaração de fé das Assembleias de Deus, professa que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, única revelação divinamente escrita, dada pelo Espírito Santo para a humanidade. Então, a Bíblia Sagrada, nós entendemos, nós cremos que ela é a única revelação divinamente escrita em linguagem humana, dada pelo Espírito Santo para a humanidade, para todos os seres humanos. Então, a origem da Bíblia, então, está em Deus. Segundo, a revelação geral. Chama-se revelação geral aquela em que Deus se fez conhecer em toda a parte, por meio da história, por meio do universo e da natureza humana. Então Deus se revela por meio da história, Deus se revela por meio do universo e Deus se revela através da natureza humana. Na história, como é que isso acontece? Deus se revela pela sua soberania, pelo seu poder absoluto. Ele controla o curso dos acontecimentos, remove e estabelece governos e nada acontece fora da sua vontade. É assim que nós entendemos a revelação de Deus na história. Vejamos Daniel, capítulo 2 e o versículo 21. Profeta Daniel, capítulo 2, versículo 21. Você abra aí a sua Bíblia de estudo pentecostal, obviamente a melhor Bíblia de estudo do Brasil, e vamos ler juntos Daniel 2, 21, que diz assim: olha a interferência de Deus na história. Ele muda os tempos e as horas. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Olha Deus trabalhando aí na história. Daniel 4 e 25. Ele diz assim: serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Aqui era uma sentença que Deus havia dado sobre Nabucodonosor, por causa da sua
loucura, e agora então ele ficaria 7 anos vivendo como animal. Vamos ver também Romanos capítulo 11, versículo 22, Romanos 11, 22, diz o texto assim: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Então veja a soberania de Deus ao longo da história, a revelação de Deus na história. Ele é um Deus soberano, absoluto. No universo, vejamos, Deus se manifesta pelo seu poder nas coisas criadas, o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles há. Romanos capítulo 1, já que estamos em Romanos, volte a página aí no capítulo 1, Romanos 1 e o versículo 18. Romanos 1, 18 diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Romanos 1, 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Então veja a revelação de Deus em Atos capítulo 14, do 15 ao 17, Atos 14, nós estamos vendo a revelação geral de Deus no universo. Atos 14, do 15 ao 17, que diz assim: ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: varões, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto neles há, o qual nos tempos passados deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos, contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Então aqui nós temos Deus se revelando que ele fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto neles há. Essa é a revelação de Deus na história, a revelação de Deus no universo e agora a revelação geral de Deus no ser humano, criado à sua imagem e semelhança. Isso está lá em Gênesis, capítulo 1, e o versículo 26 e 27, que diz assim, Gênesis 1, 26 e 27, diz assim: disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra.
E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então veja que o homem foi feito à imagem e semelhança divina. A natureza, então, moral da humanidade, embora de maneira inadequada por causa do pecado, da queda de Adão e Eva, revela o caráter moral de Deus. Então, a natureza humana traz a imagem e semelhança do Deus soberano. No capítulo 2 de Romanos, o versículo 11 diz assim: porque para com Deus não há acepção de pessoas, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então aqui nós temos o caráter moral do homem, presente, de Deus na própria natureza humana. O caráter moral de Deus está presente na natureza humana. Efésios 4:24, vire a sua Bíblia aí um pouquinho, vai aí até Gálatas 4:24 de Efésios, ele diz assim: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, esse novo homem é aquele que se converte a Cristo, aquele que aceita cumprir os mandamentos de Deus. Colossenses 3:10 diz assim: e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, segundo a imagem de Deus que nos criou. Então, Deus revelado no ser humano, colocando no ser humano a imagem e semelhança do próprio Deus. A revelação, então temos a revelação geral. Agora vejamos a revelação especial. Então vimos a origem da Bíblia, vimos a revelação geral que acontece na história, que acontece no universo e que acontece no próprio ser humano. Agora vamos ver a revelação especial. Se por um lado a revelação geral denuncia a culpa humana, em rejeitar o conhecimento acerca de Deus, conforme nós lemos Romanos 1:18-21, o homem recusou obedecer ao Criador. A revelação especial oferece redenção para os perdidos pecadores. Se você não fechou a sua Bíblia de estudo pentecostal, volte aí à página anterior, Colossenses 1:9-14, que diz assim: por esta razão nós também, Colossenses 1:9, por esta razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade,
com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então aqui nós temos a revelação especial. E aí ele diz, essa revelação especial, é o complemento da revelação que Deus fez de si mesmo na história, no universo e na humanidade. Vejamos isso aí em Hebreus 1, vai um pouquinho para frente, Hebreus capítulo 1, para corroborar esse pensamento aqui, Hebreus 1, do versículo 1 ao 3, ele diz, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Filho aqui com letra maiúscula, falando de Jesus de Nazaré, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, a revelação agora é uma revelação especial, feita através do próprio Filho de Deus, Jesus de Nazaré. Então, esse aí é um complemento do outro tipo de revelação. Então, reconhecemos a revelação especial tanto no Verbo vivo, Jesus Cristo, quanto nas Escrituras Sagradas. E isso aí vai tratar João. João ele vai ser muito explícito. Em João 1, muito conhecido de todos os alunos e professores de escola dominical, diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então veja que a revelação do próprio Filho de Deus e do próprio Deus encarnado. João 5,39, ele fala, examinais as Escrituras. O próprio Jesus falando, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, disse Jesus. Então, tanto o Verbo divino, que é Jesus Cristo, quanto nas Escrituras, nós temos a revelação especial de Deus. E é por meio da revelação contida nas Escrituras que conhecemos a pessoa de Cristo. João 20:31 ele fala, estes os sinais, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João 20:31, conforme já disse. Então, nesse primeiro tópico, nós temos que a Bíblia tem origem em Deus. Quando fala que tem origem, é que começou em Deus, foi corroborada por Deus, partiu de Deus essa revelação. Este, que é Deus, se revela na história, no universo e na humanidade, e de modo especial, Deus se revela por meio de Cristo e das Escrituras. Esse é o tópico primeiro, a origem da Bíblia e a revelação divina. Vamos ao tópico número 2, as evidências da autenticidade da Bíblia. Evidências da autenticidade da Bíblia. Primeira, evidências internas. Evidências internas. A palavra autenticidade tem origem no grego autentes, como significado daquilo que é verdadeiro. Quando aplicado às Escrituras, o termo indica a autoridade da Bíblia ou a autenticidade da Bíblia. Nesse sentido, a Bíblia
autentica a si mesmo. A Bíblia, ela se autocorrobora, se é que se pode dizer assim. 2 Timóteo 3:16, diz o texto assim. 2 Timóteo, abra sua Bíblia de Estudo Pentecostal, 3:16, acho que nós já lemos. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então vamos ver aí destaques das evidências internas. Primeiro destaque: unidade e consistência. O que significa isso? Vamos ver. Unidade e consistência. No período aproximado de 1.600 anos, a Bíblia foi escrita em 2 idiomas principais e um dialeto, por cerca de 40 pessoas de diferentes classes sociais, diferentes lugares e circunstâncias distintas, que abordaram centenas de temas. Então veja, 40 pessoas, 40 homens, em tempos diferentes, classes sociais diferentes, circunstâncias diferentes, tratando de centenas de temas. E aí o que acontece? Apesar de todas essas implicações, no decurso de 1.600 anos, apesar de todas essas implicações, o conteúdo bíblico é consistente e os seus escritos se harmonizam. Há uma harmonização de todos os textos bíblicos. Eles não, cada um não fala uma coisa diferente, eles se harmonizam, eles se complementam, eles fazem com que toda a Bíblia ela seja coerente. É isso que ele está dizendo aqui acerca dessa consistência. Então, os seus escritos se harmonizam, formando um todo sem qualquer contradição. Não há contradição na Bíblia. Eu vou ler só esse Salmo 18:30 aqui. Se você tiver com a Bíblia aberta aí, preferencialmente a Bíblia de Estudo Pentecostal, Salmo 18:30. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. Então veja que a palavra de Deus, a palavra do Senhor é provada. Ela não tem contradição. Ela prova o que ela diz. É isso que ele está querendo dizer. Então, unidade e consistência. Segunda evidência interna, a ação do Espírito Santo. Por meio da leitura da Bíblia, é possível ouvir a voz de Deus agindo como uma espada. Hebreus 4:12, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Isto é a ação do Espírito Santo dentro da alma e do espírito humano. Como os discípulos no caminho de Emaús, lá em Lucas 24, aquele que aceita a mensagem da palavra experimenta a chama do Espírito Santo arder no coração e passa a compreender o plano da salvação. Lá em Lucas 24 fala dos 2 discípulos a caminho de Emaús e como eles entenderam que durante o caminho era o Nazareno que estava com eles e eles não o reconheceram, mas sentiram a chama do Espírito Santo queimando nos seus corações. Uma outra evidência interna, profecias de eventos futuros. O que significa isso? A exatidão no cumprimento das profecias comprova a veracidade das Escrituras. Então, as suas profecias foram anunciadas muitos séculos antes dos eventos acontecerem, com clareza e precisão. E aí ele dá alguns exemplos. Citamos o nascimento virginal de Cristo, está lá em Isaías 7,14.
né? Uma virgem iria conceber e ter um filho. Segundo, sua morte na cruz, como Jesus iria morrer, já estava lá em Salmo 22:16, o tipo de morte, isso era uma profecia. Depois, o local da sua sepultura, Isaías 53:9, falando onde ele seria enterrado, e a sua ressurreição, Salmo 16:10, e que se cumpre lá em Mateus 28:6, né? Todos os 4 evangelhos falam da ressurreição física de Cristo Jesus. Então veja que essas profecias, esses que iriam acontecer no futuro, realmente se cumpriram. Isso é uma evidência de que a Bíblia é verdadeira. Agora vamos às evidências externas, fora da Bíblia, evidências externas à Bíblia. Compreende-se como evidências externas aquelas em que os acontecimentos narrados nas Escrituras são também ratificados por outras fontes históricas. E aí já temos as crônicas, né, os registros históricos e científicos, né? Por vezes essas comprovações se identificam e se fundem aos conceitos de inerrância, isto é, que a Bíblia não contém erros. O que está escrito na Bíblia, a ciência comprova. Nessa direção, tanto o registro da história das nações, que são as crônicas, né? As descobertas arqueológicas e os pressupostos da ciência apontam para a autenticidade da palavra de Deus. Então a ciência comprova, as narrativas históricas comprovam e as descobertas arqueológicas, elas vão comprovando tudo aquilo que a Bíblia já diz. Então, a despeito de ser contestada por ateus e incrédulos, a Bíblia permanece como o livro mais traduzido e lido de toda a história. Então veja que não tem como discutir, né? Resumindo, a Bíblia Sagrada autentica a si mesmo, tendo sua veracidade confirmada por fontes e registros históricos. Vamos ao terceiro tópico e já estamos caminhando para o final, para que você, aluno e professor, já vá para a sua sala de aula calibrado, né? Para discutir, trocar ideias, ler a palavra, né? Ver tudo isso que nós estamos falando. Mas antes de prosseguir, não se esqueça, deixa aqui embaixo o seu gostei. Se você perdeu aulas do trimestre anterior, tem aí embaixo na descrição a playlist, dá uma olhada. Se você quer saber mais sobre escatologia também, tem uma playlist com 13 aulas sobre isso. É só você olhar aí embaixo e dar uma olhadinha lá. Vamos ao terceiro tópico para terminar então. A mensagem da Bíblia. Primeiro, a supremacia da Bíblia. A expressão latina sola scriptura confirma que somente a Bíblia, guarde essa palavra, somente a Bíblia é regra infalível e autoridade final em matéria de fé e prática. Que a Bíblia ela não é só teoria, ela é teoria que você apreende pela fé, mas ela é prática, ela é vivência, ela é mudança de vida. Nossa declaração de fé professa que a Bíblia fornece o conhecimento essencial e indispensável à nossa comunhão com Deus e com o nosso próprio. Então, ali já tem tudo prontinho para você ler, absorver e colocar em prática. Assim sendo, não necessitamos de uma nova revelação extraordinária para a nossa salvação e o nosso crescimento espiritual. Já está tudo na Bíblia. Qualquer coisa que vier além, isso daí não vem de Deus, porque o cânon, ou cânon sagrado, já está fechado, já está completo. Tá? Então não tem uma nova revelação, não tem um novo líder, um novo livro, não tem, esquece isso.
Significa que todas as doutrinas necessárias para a salvação já nos foram transmitidas pelas Escrituras e que nenhuma tradição humana pode acrescer ou retirar coisa alguma da Bíblia. Assim, ratifica-se que a Bíblia é a fonte final de autoridade. A Bíblia é a fonte final de autoridade. Subtópico 2, já estamos terminando. O poder da palavra de Deus. O seu poder se assemelha ao fogo que consome e purifica, bem como um martelo que despedaça a penha. Jeremias falou isso no capítulo 23, 29. As qualidades de fogo e martelo indicam que nada pode impedir o cumprimento da palavra de Deus. Isaías 55:11 fala isso. A minha palavra não volta vazia, sem trazer os resultados a que ela foi destinada, disse Deus. O seu poder também é capaz de derrubar fortalezas espirituais que fazem oposição ao conhecimento de Deus. Então, a mente humana, o espírito humano corrompido, ele vai criando fortalezas. Os demônios, eles vão construindo fortalezas dentro do ser humano. Mas a palavra de Deus, ela tem poder para destruir essas fortalezas. A palavra de Deus tem poder igual a uma espada para penetrar no mais íntimo do ser humano e julgar os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12, você, por gentileza, durante a aula, você leia aí esses versículos que eu estou falando. Quando tentado no deserto, o próprio Cristo derrotou Satanás usando o poder da palavra. Veja, o próprio Cristo, que era Deus, ele usou a palavra para derrubar, para destruir os argumentos falaciosos do diabo. Ele venceu as sugestões do diabo ao fazer citação das Escrituras, Mateus 4:4, Mateus 4:7, Mateus 4:10. Depois você abra a sua Bíblia de Estudo Pentecostal, por favor, e leia, tá? E o subtópico 3, e aqui eu finalizo, o propósito da Bíblia. Então, vemos a supremacia da Bíblia, segundo o poder da palavra de Deus, e agora o propósito da Bíblia. Nossa declaração de fé das Assembleias de Deus ensina que a Bíblia é a mensagem clara, objetiva, entendível, completa e amorosa de Deus. Com qual objetivo principal? Pela persuasão do Espírito Santo, nos levar à redenção em Jesus Cristo. Esse é o objetivo, o propósito da Bíblia. Nos levar à salvação em Cristo Jesus. Isso está lá, João 16:8, 1 João de 1 e do versículo 1 ao 4. Então, nela também se encontram revelados os códigos morais para a sociedade. Ratifica-se que a moral bíblica não se relativiza, ou seja, ela não sofre alterações e ela não tem comparação, pois os seus valores são absolutos. Nessa compreensão, a Bíblia é a revelação de Deus e de sua vontade à humanidade. Dessa forma, o compromisso inegociável da igreja deve ser de fidelidade e propagação da mensagem bíblica para a salvação e libertação dos pecadores. Isso é inegociável. Resumindo o tópico 3, a palavra de Deus é poderosa, autoridade infalível em matéria de fé e prática, cujo alvo principal é nos levar à redenção em Cristo Jesus. Assim nós finalizamos a primeira aula, a primeira lição, 2 de janeiro de 2022, cujo tema é a autoridade da Bíblia. Espero que você tenha gostado, como eu gostei. Lição maravilhosa, e no próximo domingo estaremos de volta para a lição número 2. Um abraço apertado
Deus te abençoe, você e a sua família. Não se esqueça, deixa aqui o seu gostei, deixe os seus comentários e até a próxima, se Deus quiser.